Olá, amigos e amigas da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos falar sobre um tema que está gerando muitas perguntas nos nossos canais, muita curiosidade. Eu, inclusive, iria dar uma entrevista que nós chegamos a anunciar, mas a produtora mudou a pauta, então resolvemos fazer essa live porque as pessoas ficaram nos cobrando. E aí, vamos falar sobre a venda, compra e venda de papel podre dos bancos. Então, atendendo aos pedidos, né, eu já vinha lendo as matérias para participar da entrevista, então vamos falar sobre isso, sobre a comercialização de papéis podres dos bancos. Primeiro, vamos explicar o que é o tal do papel podre, tá? Vocês sabem que todos os bancos fazem empréstimos, não é? Para empresas, para pessoas. E quando o banco faz uma operação dessas, quem toma esse empréstimo assina um papel. Vou representar aqui. Assina um papel. Esse papel é um título de que quem tomou o empréstimo assume que está devendo aquele valor para o banco naquelas condições, tá? Esse papel, que passa a ser chamado como um título, é um título de crédito do banco junto àquela empresa ou pessoa que tomou esse empréstimo, que fez esse empréstimo junto ao banco, tá? Tudo bem. Esse título aqui, o banco pode vender um para o outro. Pode vender, pode negociar. Se ele estiver precisando de liquidez, ele vende isso. Quando é que isso aqui passa a ser um papel podre? Quando a empresa, por exemplo, que assinou esse empréstimo, que tomou esse empréstimo, entra em processo de falência, quebra. E não tem bens, os sócios também não. Então, apesar desse título aqui ter lá a assinatura de que a empresa tal assim assim ou a pessoa tal assim assim vai pagar esse valor no prazo X, apesar disso, esse título nunca conseguirá ser cobrado, concordam? Porque a empresa quebrou, desapareceu, o sócio não tem bens, então isso aqui é um papel podre. Entre a situação de um título legítimo, que pode ser comercializado e tudo mais, e o papel podre, nós temos várias situações, tá? Enquanto o banco, por exemplo, vamos supor que essa empresa que tomou esse crédito está simplesmente atrasada com o pagamento, mas não quebrou. Então, vem aí várias fases de cobrança administrativa, depois pode ir parar na instância judicial também de cobrança, não é? Então, os papéis em poder de bancos relacionados a empréstimos concedidos, por exemplo, é um tipo, nós estamos falando aqui de um tipo de papel referente a empréstimos concedidos pelo próprio banco. Podem acontecer aqui inúmeras situações, desde um simples atraso até as várias medidas que podem ser adotadas para cobrança na esfera administrativa e até na esfera judicial, tá? Além desse papel aqui, referente a um empréstimo que o banco mesmo oferece, existem inúmeros tipos de papel. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das famosas debêntures. As debêntures são títulos que em grandes empresas, só grandes empresas, sociedade anônima, pode emitir debênture
A regulamentação está lá na Lei 6.404. Então, é uma forma de grandes empresas captarem recurso no mercado financeiro. Então, em vez da empresa, uma empresa, vou dar o nome aqui, de uma grande empresa, né, que só pode emitir esse tipo de debênture as grandes. Em vez dela pegar um empréstimo no banco, ela decide fazer essa emissão de debêntures. Tá? Então, ela lança essas debêntures no mercado e, em geral, quem compra essas debêntures são os próprios bancos. Por quê? Vejam bem, onde que os bancos aplicam dinheiro? Eles fazem empréstimos ao público em geral, não é? Eles aplicam no Banco Central, nas famosas operações compromissadas que remuneram o dinheiro que eles não conseguem emprestar diariamente. Só que essa remuneração é com base na Selic. E eles fazem investimentos no mercado, não é? Essas debêntures são um tipo de investimento. Porque quando a empresa vai captar, ela não oferece só a Selic. Ela oferece uma atualização monetária, que pode ser pelo IPCA, pelo IGP-DI, ou qualquer outro índice de atualização, e ela oferece também pagar juros. Então, quando o banco vê uma empresa sólida, uma empresa próspera, vendendo essas debêntures para captar dinheiro no mercado, o próprio banco compra, porque é um bom negócio para ele, tá? Então, ele fica lá com aquelas debêntures. O que pode acontecer? Um revés naquela empresa grande, próspera, que venha a ter dificuldades e para de honrar as suas debêntures. O banco que comprou aquela debênture fica, então, de repente, com o quê? Com um papel podre, tá? Ele não vai conseguir comprar e ele não vai conseguir vender para o mercado, porque provavelmente já foi noticiado que aquela empresa está em dificuldade. Então, quem é que vai comprar esse papel que corresponde a uma empresa em dificuldade que pode quebrar a qualquer momento? Então, é outro tipo de papel podre. E tem vários outros, né? Os tais derivativos. O que são os derivativos? Ficaram famosos com a crise que iniciou nos Estados Unidos a partir de 2007 e depois na Europa, 2010. Por que aquela crise não atingiu o Brasil naquela época? Porque os bancos aqui no Brasil ainda não estavam autorizados a emitir, a fabricar os tais derivativos, como já estavam procedendo os grandes bancos nos Estados Unidos e na Europa. Os derivativos ou as famosas cestas ou pacotes de títulos, na época, vários filmes foram feitos para popularizar esse conhecimento, né? Porque é um procedimento extremamente arriscado. O que os bancos fizeram e foi uma das principais causas daquela crise? Eles fizeram os tais pacotes de títulos. Eles pegavam um volume enorme de créditos, os tais empréstimos que eles concediam e que não seriam recebidos, tá? Já eram papéis podres. O que eles faziam? Pegavam uma pilha desses papéis podres, um conjunto desses contratos que eles ofertaram empréstimos e que as pessoas não estavam pagando. Eles juntavam isso tudo e faziam um pacote com esses créditos. Aí davam lá o nome que eles queriam, alguns
economistas de bancos deram várias entrevistas falando, geralmente coloca um nome que impressiona, né? Dá lá um rótulo para aquele pacote ou cesta, chamem alguns chamam de pacote, outros chamam de cesta, que englobam qualquer coisa. Tá? E o que os bancos faziam? Vendiam essas cestas em pedaços, os derivativos. E esses derivativos, esses pedaços, em outra instituição, eram empacotados de novo e vendidos. E isso, gente, funciona no mercado financeiro. Esses papéis, esses derivativos, acabam desaguando em fundos de pensão de trabalhadores que só vão descobrir que aquilo ali é um papel podre, é um derivativo de derivativo de derivativo, décadas depois. Tá? O mundo financeiro está abarrotado desses papéis podres. Tanto é que vários países criaram os tais bad banks, bancos maus. Vocês já ouviram essa expressão? Bad bank. Tem uma notícia recente de que o maior banco alemão, o Deutsche Bank, transferiu para os bad banks, ele criou um bad bank e transferiu 74 bilhões de euros. Não é de reais, não, euros. 74 bilhões de euros para um bad bank. E isso não é novidade. Quando nós trabalhamos na auditoria da dívida grega, já estavam sendo criados os bad banks. E já estavam sendo transferidos bilhões de euros de papel podre. Eles chamam nas notícias de ativos problemáticos. O que são os ativos problemáticos? Esses papéis financeiros que ninguém compra, que não tem liquidez e que ficam lá abarrotando o balanço dos bancos. Então, para fechar a contabilidade, o banco faz um lançamento contábil, transfere esses papéis podres lá para o bad bank, o balanço do banco fica limpo, entre aspas, e o papel podre fica lá no bad bank. Na época lá da auditoria da dívida Grécia, a gente já tinha percebido esse funcionamento dos bad banks. Vocês podem acessar várias notícias nos jornais sobre essa criação de bad banks em vários países. Isso não é escondido, não. Isso é noticiado, tá? Pois bem, o que tudo isso que eu falei até aqui tem a ver com o comunicado que o Banco do Brasil fez no dia 1º de julho. Eu vou até acessar o comunicado aqui para ler. O Banco do Brasil fez um comunicado dia 1º de julho de que iria ceder 2 bilhões e 900 milhões, aqui ó, de sua carteira de créditos. Ó, o Banco do Brasil informa que realizou nesta data, 1º de julho de 2020, cessão de carteira de créditos, majoritariamente em perdas, tá? A fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado e exclusivo, é o FDIC, famoso também, FDIC, administrado pelo BTG Pactual, Serviços Financeiros S.A. DTVM. É a primeira vez que o Banco do Brasil realiza cessão de carteira, cujo cessionário, quer dizer, quem está recebendo a carteira, não pertence ao conglomerado do Banco do Brasil. Tá? O que quer dizer isso? Das outras vezes que o Banco do Brasil cedeu uma carteira, ele cedeu para outra instituição, ou para uma distribuidora do próprio Banco do Brasil, ou corretora, ou outra instituição do próprio Banco do Brasil.
Essa agora, dia 1º de julho, foi a primeira vez que o Banco do Brasil cedeu para terceiros, tá? Que no caso é o BTG Pactual. Continua aqui o comunicado. A carteira cedida possui valor contábil de 2 bilhões e 900 milhões. Quer dizer, essa carteira de títulos que foi cedida para o BTG estava registrada no balanço do Banco do Brasil por 2 bilhões e 900 milhões. E o impacto financeiro da transação será 371 milhões antes dos impostos. Quer dizer, o valor que o Banco do Brasil vai receber pela venda é 371 milhões menos os impostos que vão incidir sobre essa operação. O comunicado tem o item 3 ainda, que diz o seguinte: esta operação é piloto de um modelo de negócios recorrente que o banco está desenvolvendo para dinamizar ainda mais a gestão do portfólio de crédito. Então, gente, olha só, primeira vez que isso é feito, tá? No Banco do Brasil. O Banco do Brasil, então, vendeu uma carteira em cobrança, segundo ele diz aqui, em processo de perdas, majoritariamente em perdas, tá? Como o anúncio, então, ele entregou uma carteira que no balanço dele vale 2 bilhões e 900 milhões, ele entregou por 371 milhões, menos impostos. Ele vai receber menos que 371, porque ainda vai deduzir os impostos, tá? Que não está dito aqui qual o valor. Primeiro, tem como analisar se isso foi um bom negócio ou mau negócio? Nós não temos parâmetros para dizer. Por quê? Nós não sabemos qual é o conteúdo dos títulos dessa carteira que foi entregue. Nós não sabemos. Eram carteiras que eles já tinham dado baixa? Ele fala majoritariamente em perda. O que é isso? Já tinha dado baixa na maioria? Qual era a qualidade daqueles créditos? Alguns deles vinham sendo cobrados através de ações administrativas ou judiciais? Em que pé que estavam essas cobranças? Qual era a esperança de receber alguma coisa? Então, para dizer se esses 2 bilhões e 900 eram podres, a gente teria que ter acesso a todas essas informações, todas essas perguntas teriam que ser respondidas. Outra pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Por que o BTG Pactual comprou isso aí? Todo mundo conhece o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma tremenda estrutura no Brasil todo para cobrança. Se o Banco do Brasil considerou que esses 2 bilhões e 900 milhões de créditos seriam incobráveis e que ele podia vender por pouco mais de 10% do valor, como é que o BTG, um banco pequeno, vai conseguir cobrar isso? É uma pergunta que o BTG é que teria que responder, né? A gente só pode questionar, não é? Por que o BTG faria essa compra? Se o Banco do Brasil considerou impossível cobrar a ponto de vender por pouco mais de 10% do valor, por que isso seria bom para o BTG, que tem uma estrutura infinitamente menor? Né? Outra questão. Há pouco tempo, em março,
foi anunciado publicamente, está em todos os jornais, que a Caixa Econômica Federal, banco público, estaria provisionando, reservando 30 bilhões de reais para a compra de crédito podre de bancos menores. Essa notícia está aí, vocês podem buscar no Google, que vocês vão ver aí. 30 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal teria contingenciado para a compra desses papéis podres. Depois, não saiu mais nenhuma notícia. Tudo sigilo. A Caixa Econômica fez alguma compra? Onde foi parar esses 30 bilhões? Não foi divulgado. Não sabemos. E aí, a gente vê o seguinte. Essas compras são sempre feitas com deságio. De quanto teria sido o deságio no caso da Caixa Econômica? Ela comprou? No caso de ter comprado, qual foi o deságio? E no caso de ter comprado, comprou de quem? Será que títulos, carteira do próprio BTG foi comprada pela Caixa? Ninguém sabe. Tá? E aí, outra pergunta. Qual é a lógica se um grande banco estatal, a Caixa Econômica, separou 30 bilhões de reais para compra de papel podre de bancos pequenos? Qual é a lógica agora de um banco pequeno, que é o BTG, comprar papel podre do Banco do Brasil, que é público? Gente, são muito mais perguntas do que respostas. Agora, nós temos que ter clareza disso. Nós temos que cobrar das autoridades a clareza dessas operações. Por quê? Nós não podemos fazer essa análise separada do que a emenda constitucional 106, que tramitou no Congresso Nacional como PEC 10, acabou de aprovar. O que a emenda constitucional 106 autorizou? Autorizou que o Banco Central do Brasil atue como mero agente independente do mercado, comprando papel podre sem limite de valor. A PEC 10 não estabeleceu nenhum limite de valor. O Banco Central vai poder comprar, gastar trilhões com a compra de papel podre de bancos. Tá? Então, será que a oportunidade de negócio que o BTG está vendo é pegar essa carteira que ele comprou por 371 milhões e vai vender para o Banco Central pelo preço que ele quiser? Será que é isso? Qual é a possibilidade de nós, cidadãos e cidadãs, que vamos ter que pagar essa conta, termos acesso a essas informações que acontecem no mundo financeiro, cobertas pelo sigilo? Já saíram notícias, a Auditoria Cidadã divulgou, que o mercado de compra de papel podre, olha, tá havendo uma verdadeira busca por papel podre diante das oportunidades de negócios trazidas pela pandemia do coronavírus. Que oportunidade? Vender para o Banco Central do Brasil. Essa é a oportunidade. Então, olha bem, saiu uma notícia outro dia que
os fundos estavam buscando recursos para comprar 67 bilhões de dólares em papel podre. Depois eu vou pedir a nossa jornalista da Auditoria Cidadã para encontrar essa notícia que a gente repercutiu no Facebook da auditoria, que os fundos estavam buscando recursos para comprar papel podre da ordem de 67 bilhões de dólares. O Banco Central do Brasil já noticiou que pretende comprar cestas de títulos. Gente, olha o risco que nós estamos correndo. Esses papéis podres que o mercado está comprando de todo mundo, inclusive no exterior, podem simplesmente serem julgados numa cesta. Essa cesta vai ser uma cesta nova, né? O que está lá dentro ninguém sabe, só quem fez a cesta que sabe, ninguém mais sabe. Ele faz a cesta. E aí? Vende para o Banco Central pelo preço que quiser. E como é que o Banco Central vai pagar por isso? Com dinheiro público. Que dinheiro público? Título da dívida pública. Quanto isso vai custar? Durante a tramitação da PEC 10, o presidente do Banco Central chegou a ir ao Senado numa videoconferência e falou para os senadores 972,9 bilhões de reais. Depois nós localizamos um levantamento feito pela IVIX Value Creation. Ela tem esse nome estrangeiro, mas é uma empresa brasileira. IVIX Criação de Valores. Olha que nome sugestivo. Essa empresa publicou um levantamento no Estadão esclarecendo que aquele volume de quase 1 trilhão de papel podre dos bancos correspondia a papel podre acumulado há 15 anos na carteira podre dos bancos. E aquela soma de quase 1 trilhão não considerava a atualização monetária. Então, aqueles papéis podres que eu comentei no início, de empréstimos concedidos, de debêntures que os bancos compram, entre outros papéis, derivativos, etc., aquilo tudo, gente, fica ali na carteira podre dos bancos. Como disse aqui o Banco Central no comunicado, carteira em perdas. Papel podre. Ativo problemático, que os jornais chamam de uma forma mais delicada. Mas é papel podre. Esse volume de papel podres dos bancos brasileiros chega a 1 trilhão de reais, sem computar a atualização monetária. E são papéis acumulados há 15 anos. Quanto é que vai dar essa conta? Imaginem a atualização monetária de 15 anos sobre esses papéis que vão somar 1 trilhão. Vai dar vários trilhões. Nesse sentido, a emenda constitucional 106 não estabeleceu limite de valor. O Banco Central poderá gastar vários trilhões. O que a emenda também não estabeleceu e a regulamentação que o Banco Central acabou de soltar na Circular 4028 também não estabeleceu? O limite de emissão desse papel. Gente, papel prescrito vai entrar nessas cestas que vão ser vendidas pelo Banco Central, porque não está proibido. Não foi. Quando a Circular 4028 fala em prazo, ela fala ativos privados
que vencerão no próximo ano. Ora, aquele papel de 15 anos que está lá na carteira podre dos bancos, ele pode ser renovado continuamente. O banco vai lá no sistema em segundos. Ele renova o vencimento daquele papel para o tempo que ele quiser. É um papel dele. É muito grave esse problema. Muito grave mesmo. Outro ponto que eu queria colocar aqui. Esses papéis podres que fazem parte da carteira dos bancos, os bancos já se ressarciram disso. Fazer empréstimo e não receber, comprar papel, debênture e não receber, isso faz parte do negócio dos bancos. E eles deduzem essas perdas quando eles apuram o seu lucro tributável. Então, os bancos já se ressarciram disso. Agora, o papel podre ficou lá na carteira dele. E a grande oportunidade de negócios é essa: vender para o Banco Central pelo preço que eles quiserem. Porque como eles vão criar uma cesta nova, qual é a referência de preço dessa cesta? Vai ter avaliação por agência de risco. Quem paga as agências de risco? Vocês sabem quanto custa uma avaliação de risco feita por uma agência internacional? Como está previsto lá na emenda 106? 30 a 50 mil dólares. Alguém vai pagar isso sem ter a certeza de que a avaliação que vem de lá vai ser útil? Claro que não, né, gente? Não existem idiotas no mercado financeiro. Concordam? E nem nós somos idiotas também, né? Então, são inúmeras as denúncias relacionadas a agências de risco. Tem processo até do próprio governo dos Estados Unidos da América do Norte, questionando erros de avaliação, questionando conflitos de interesse. Por quê? Quem paga a agência para ela fazer a avaliação de risco é a própria empresa interessada na avaliação. E não é barato. 30 a 50 mil dólares. Tá? Então, essa cesta nova que vai ser feita com esses papéis vai ser vendida para o Banco Central. E vai gerar uma dívida pública gigante. E essa dívida pública gigante será paga por todos nós. Como a gente já vem pagando essa dívida. Tá? Entregando patrimônio público. Aliás, eu quero recomendar aqui aos nossos seguidores que leiam, acessem um documento. Gente, todo brasileiro, toda brasileira tem que acessar. Eu vou pedir a nossa jornalista depois para fazer uma matéria, divulgar no site. Chama A Reconstrução do Estado. É um documento que foi publicado esse ano, no dia 22 de abril. É um documento que lista todas as empresas submetidas à privatização. E eu achei muito interessante aqui que eles colocam aqui, por exemplo, que não será privatizada a Petrobras, Banco do Brasil, mas eles não estão privatizando, não. Mas sabe o que estão fazendo? Fatiando e vendendo aos pedaços, esquartejando e vendendo aos pedaços. Então, aqui a distribuidora do Banco do Brasil está na lista para ser vendida, mas o Banco do Brasil não está sendo privatizado, não. As refinarias da Petrobras estão aqui na lista para serem vendidas, mas a Petrobras não está sendo privatizada, não. A Casa da Moeda está aqui para ser privatizada. Gente, Casa da Moeda.
É a nossa soberania sendo rifada nesse processo de privatizações. E para onde vai o dinheiro dessa rifa geral de patrimônio público aqui nas privatizações? Vai para pagar dívida. Que dívida? Dívida gerada por essa compra aí, ó, de papel podre. Dívida gerada pelos mecanismos que a Auditoria Cidadã da Dívida já vem denunciando, de remuneração da sobra de caixa dos bancos, né? De prejuízo de swap cambial. Só esse ano, em 5 meses, o Banco Central teve 63 bilhões e meio de prejuízo com swap cambial. O Banco Central garantiu a variação do dólar para os privilegiados que têm acesso a esse contrato de swap. Por que eu digo privilegiados? Porque nenhum de nós aqui temos acesso a isso, tá? E esses contratos, ademais, são sigilosos. Então, esses privilegiados aí ganharam 63 bilhões e meio que o Banco Central pagou e teve prejuízo, tá? E então, eu queria fazer essas reflexões com vocês para atender aí o questionamento que está chegando dos nossos seguidores, que a gente tinha que comentar essa operação, tá? Deixa eu ver aqui se eu lembro de mais algum ponto que eu tinha que falar. É isso, tá? Vou só ver se chegou alguma pergunta que a nossa assessoria da auditoria está me mandando aqui, que tem bastante gente acompanhando a live. Gratidão, viu? Uma live surpresa, sem avisar. Nós temos centenas de pessoas aqui nos acompanhando. A Sim Web perguntou: querem privatizar os lucros e socializar os prejuízos? Exatamente, tá? Quem vai ganhar com essas operações de venda de papel para o Banco Central são esses bancos, essas instituições privadas, que estão garimpando papel podre aqui e no exterior e vão preparar essas cestas para vender para o Banco Central. Tem uma aqui. O Fábio Lima pergunta se é possível barrar esse crime de lesa pátria. Ô Fábio, muito importante a sua pergunta. Nós estamos justamente preparando uma carta para que todas as pessoas, porque as pessoas estão muito indignadas e querendo fazer alguma coisa, então a gente vai possibilitar isso. Como? Nós estamos preparando uma carta a ser enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que diz essa carta? Um pedido para que o Supremo, primeiro, realize uma audiência pública, porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADI 6417, quem quiser acessar, ela está disponível na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem entrar lá no menu, documentos oficiais, tem lá ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6417. Vocês vão acessar a petição inicial feita pelo Partido Cidadania e o pedido de amigo da corte que a Auditoria Cidadã apresentou. Por que gerou uma possibilidade de ação de inconstitucionalidade? Quando a PEC estava tramitando, no Senado, vários senadores colocaram uma série de empecilhos. Um dos empecilhos foi: que tipo de papel? Não, tem que discriminar o tipo de papel que o Banco Central vai comprar. Na conferência que o presidente do Banco Central fez com os senadores, aquela que eu já mencionei aqui, que ele falou que a operação ia custar 972,9 bilhões, nessa mesma conferência, o presidente do Banco Central informou aos senadores que desse valor de quase 1 trilhão,
quase meio trilhão, 400 e tantos bilhões, eram referentes a debêntures. E outros percentuais lá referentes a outros derivativos. Então, os senadores disseram, bom, são esses papéis? Então, vamos discriminar esses papéis no texto da PEC. E discriminaram. E votaram e aprovaram. Tá lá o tipo de papéis que o Banco Central poderia comprar. Seria debêntures, CRI, CRA, aquele monte de letrinhas lá. Pois bem, quando o texto da PEC voltou para a Câmara para ser votado, o que a Câmara dos Deputados fez? Apagou aquela discriminação dos papéis e deixou a possibilidade do Banco Central comprar qualquer tipo de papel, inclusive as cestas, que são esse arranjo aí, tá? E que está, inclusive, sendo objeto de regulamentação pelo BIS. Gente, o mercado é muito organizado, viu? Aquela história de mão invisível não existe, não. O mercado é muito organizado. Exatamente para dar uma institucionalidade a essas cestas, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, lá da Suíça, soltou um comunicado agora recentíssimo, de 25 de junho, que está regulamentando os pacotes, as cestas de papel podre, tá? Então é isso. Nós estamos preparando uma carta para que todo mundo possa pedir ao Supremo Tribunal Federal para realizar audiência pública sobre isso. Porque, primeiro, a inconstitucionalidade é flagrante. Câmara e Senado votaram textos distintos. Segundo, ao retirar essa discriminação dos títulos, o caminho ficou aberto para o Banco Central comprar qualquer tipo de papel, inclusive as cestas, que podem englobar papel podre, sem valor algum, papel vindo do estrangeiro. Sabe aqueles papéis que estão nos bad banks lá fora? Eles poderão entrar nessas cestas e o Banco Central virá o lixão disso. Não é possível uma coisa dessa. Isso tem que ser verificado pelo Supremo. Então, nós estamos preparando uma carta e vamos colocar na página da Auditoria Cidadã, e aí todas as pessoas que puderem, enviem essa carta para os ministros do Supremo, porque eles estão lá lidando com tantos temas, com tantos assuntos, não é? E esse tema financeiro é um tema, né, que sempre é tratado por uma minoria de uma minoria, como se fosse algo acessível somente a super especialistas, o que não é verdade, não é? A Auditoria Cidadã tem feito um trabalho de popularizar o conhecimento sobre isso e mostrar que esse tipo de conhecimento ele é acessível, ele é possível para todo mundo que quiser. Todo mundo que tiver interesse, que tiver boa vontade, é capaz de compreender isso. E é melhor que compreenda, porque você que vai pagar essa conta, tá? Então, vamos lá. Então, é possível barrar, Fábio Lima? Vai depender do Supremo Tribunal Federal agora. Só. Tá? E, posteriormente, da Polícia Federal. Né? Mas, já está aí a MP 966, que coloca todos os operadores do Banco Central e qualquer agente público acima da lei de improbidade administrativa. O José Leonardo Matos, qual o sentido de acumular esses papéis? Existe alguma desculpa para isso? José Leonardo, esses papéis, não é que os bancos acumulem. Você deve ter entendido a minha explicação aqui. Ele é uma contingência que vem ali da própria negociação. O banco fez o empréstimo, a empresa não pagou, aquele papel ficou podre. Aquele crédito ficou podre, tá? E eles acumulam por quê? Não tem para quem vender. Eles bem que tentam, tá? Vender
para essas instituições que fazem esses pacotes de derivativos e vendem para fundos de pensão. Só que isso é uma operação, esse empacotamento é um tipo de contravenção, não é uma coisa simples, não. Então, os bancos sérios vão ficando com aquilo ali, até o dia que eles jogam aquilo em perdas e assumem o prejuízo, tá? Agora, diante desse momento histórico que nós estamos vivendo do capitalismo financeirizado, com a aprovação dessa emenda 106, que permite que o Banco Central compre esses papéis podres sem limite de valor, isso virou um grande negócio, tá? Virou um grande negócio. Por isso que está tendo aí essa busca aqui e até lá fora por papel podre, tá? O Will perguntou, e aí, quem é que vai nos defender dessa coisa abominável, desse benefício para esses... Não entendi o que ele falou aqui. Descarados mortos de fome dos bancos. Olha, quem vai nos defender, Will, tem que ser o Supremo Tribunal Federal, porque está na mão dele, tá? A Cleudete Gomes, o que pode ser feito para parar com essa privatização mascarada, esse fatiamento? Cleudete, esse fatiamento que está acontecendo no Banco do Brasil, na Petrobras, etc. Olha, a nossa proposta é lutar juntos. Porque o que a gente tem visto até agora é servidores lá do Banco do Brasil lutando, o sindicato deles e tudo mais, lutando contra esse fatiamento. Lá, só eles. Os petroleiros, separadamente, lutando lá contra a entrega das refinarias. Né? O pessoal da Casa da Moeda, lutando separadamente. O que nós precisamos fazer? Compreender que esse patrimônio público é de todos nós. E que esse fatiamento, essa perda, não tem a ver somente com aqueles servidores que estão diretamente ali ligados. Não, tem a ver com todos nós. É um patrimônio nacional, público, não é? Que pertence a todos nós. Então, a saída é lutar junto. É perceber que todas essas medidas fazem parte de um jogo só. Esse é o lema da campanha que a gente está para lançar. Estamos enfrentando aí algumas dificuldades de operacionalizar essa campanha, porque ela tem que ser toda virtual, mas vai sair, mostrando exatamente isso, que é um jogo só, e se não houver essa união, essa compreensão, é muito fácil para o mercado aprovar essas medidas de forma fatiada, tá? Aí vem aqui o Serafim Júnior. Isso é um escândalo, porque ninguém fala isso nas grandes redes de comunicação. Serafim, basta você prestar atenção. Quando começa algum telejornal dessas grandes redes de comunicação, quem está patrocinando? Presta atenção nas propagandas. Patrocínio é sempre um banco. Você acha que eles vão permitir essa denúncia? Não, não vão, tá? O Alcides Fernandes fala que a BR Distribuidora foi entregue a preço de banana. Esses verdadeiros corruptos são protegidos, não sofrem nenhum processo. Sim, infelizmente, tá? Os órgãos de controle precisam cuidar disso aqui pra gente, né? Eles estão aí para isso. O Tiago CS pergunta: qual é a justificativa do Banco Central para a compra desses títulos? O que eles alegam aos deputados? Olha, na época da tramitação da PEC, foi uma mentira atrás da outra, né? A primeira mentira era que precisava disso para pagar os R$600 nos auxílio emergencial. Ridículo, tá? Mas
surtiu efeito. A PEC foi aprovada inicialmente em 2 dias na Câmara dos Deputados, na primeira passagem da PEC na Câmara. O Rodrigo Maia protocolou dia 1º de abril, né? À toa que dia de abril é dia da mentira, né? Porque é tanta mentira que envolve essa PEC dessa. Ele protocolou dia 1º de abril. Dia 3 de abril, ela já estava votada em 2 turnos na Câmara. Por quê? Por causa daquela pressão de que se não aprovasse, não ia ter como pagar o auxílio emergencial para os pobres. Então, essa foi a primeira mentira. Depois falaram que precisava ajudar as empresas, inclusive as microempresas. Gente, outra mentira. Depois falaram que era para ajudar os bancos, para dar liquidez para os bancos. Aí, outra contradição, porque os bancos estão tão abarrotados de dinheiro que as operações compromissadas, mediante as quais o Banco Central remunera o dinheiro que sobra, que está abundante no caixa dos bancos, já está em 1,5 trilhão. Então, assim, é uma mentira atrás da outra, tá? O que está por trás dessa emenda, então? Transferir dinheiro público para os bancos. E isso não é novidade. Nós temos noticiado, denunciado o funcionamento do que a gente chama de sistema da dívida. A chamada dívida pública tem acobertado inúmeras transferências bilionárias, trilionárias de dinheiro público para os bancos, sem contrapartida alguma. Por isso é que a gente criou o termo sistema da dívida. Tá? Porque a dívida pública tem sido usada para esse mecanismo de transferência de renda, principalmente para o setor financeiro. Por isso é que a gente luta por uma auditoria. Só em procedimento de auditoria é que a gente tem como documentar isso e falar, não é? Porque senão passa a ser uma maluquice, né? Falar uma coisa dessa sem ter a comprovação, não é mesmo? Então, auditoria é para isso, para comprovar, para documentar essas operações. O Eduardo Silva pergunta: a solução seria retirar a autonomia do Banco Central? Sim, Eduardo. O Banco Central já está atuando de forma autônoma, tá? E o que eles querem é legalizar essa autonomia. Está lá, em regime de urgência no Congresso. O projeto para legalizar essa autonomia. Para o Banco Central passar a ser um órgão autônomo em relação ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, autônomo. Porém, tomando conta do dinheiro público e usando o dinheiro público, não é? Gravíssimo, tá? O que nós precisamos é de um Banco Central do Brasil, de frente para o Brasil, de frente para os interesses da economia brasileira, regulando o mercado financeiro, fiscalizando, disciplinando, impedindo a realização dessas operações fraudulentas. E não o contrário, né? O Jorge Evangelista: os papéis podres que hoje circulam no mercado internacional, os tais CDS, corresponde a esses antigos e funestos C-bonds? O Banco Central vai comprá-los também? Olha, a PEC e a regulamentação da Circular 4.028 não estabelece nenhum parâmetro. É qualquer papel. Qualquer papel. De qualquer época. Pode ser papel prescrito, pode ser papel podre. Qual a única coisa que ela coloca lá? Vai ter avaliação de risco por uma agência internacional. Só isso. E quem vai dar o valor de referência vão ser instituições privadas. A B3, que é a antiga CETIP, que é privada, ou a Ambima vão dizer o preço de referência. Gente,
Qual vai ser o critério de um preço de referência de uma cesta que acabou de ser criada? Eu não vejo como, tá? Não vejo como. Uma cesta que acabou de ser montada e que ninguém tem acesso ao que está lá dentro. Qual o preço de referência dessa cesta? Então, a gente vai finalizando aqui, já estão me chamando a atenção que já vai dar 1 hora. A ideia era fazer uma live rápida, mas é preciso explicar tudo isso que a gente explicou, né? E responder as perguntas que vocês estão fazendo. Nós vamos encerrar e peço a vocês que acompanhem. Toda sexta-feira, 19 horas, a Auditoria Cidadã tem feito essa transmissão ao vivo, em geral com convidados, tá? Mas algumas vezes eu faço sozinha mesmo, mas as últimas todas têm sido com convidados. Nós abordamos com o Eduardo Moreira, ex-banqueiro, essa questão dessa emenda constitucional 106. Há poucos dias vocês podem acessar o vídeo dele conosco na nosso canal aí, está disponível. Nós fizemos sobre o financiamento da educação com a professora Rivânia. Nós abordamos a atuação da Argentina diante da crise. A Argentina suspendeu o pagamento da dívida e está se saindo muito melhor do que o Brasil nessa pandemia, tá? Quem ainda não assinou, assine a petição que está lá em destaque na página da auditoria, pela suspensão do pagamento dos juros e encargos da dívida, destinação dos recursos para atendimento à população que está morrendo. Gente, as pessoas estão morrendo de fome. É preciso que a assistência social do Brasil atue urgentemente. E temos dinheiro para isso. Quem vive de juros pode esperar. A gente não está propondo nenhum confisco. A gente está propondo a suspensão dos pagamentos durante a pandemia para que os recursos se destinem prioritariamente em defesa da vida das pessoas. Assinem também a outra petição que está lá. Quem vai receber os trilhões de reais? É preciso que todo mundo assine essa petição, compartilhe. Por quê? É uma vergonha. Nós é que vamos pagar esses trilhões, gente, se o Supremo Tribunal Federal não barrar isso. E quem vai receber? As autoridades têm que dizer, tá? Nós queremos saber onde está indo o nosso dinheiro, tá? Eu finalizo aqui. Agradeço as centenas de pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Agradeço a equipe da Auditoria Cidadã, que se prontificou a organizar essa live aqui e me passou aqui todas as perguntas que vocês foram fazendo, eles foram selecionando e nos enviando aqui. Então, gratidão. Acompanhe nossas redes, além do YouTube, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, e temos uma página, né, web, auditoriacidadã.org.br, na qual colocamos os artigos, as entrevistas, os vídeos, as análises técnicas, os documentos oficiais. É uma grande biblioteca para popularizar o conhecimento das finanças públicas no Brasil. Sigam a Auditoria Cidadã e temos também um curso à distância. Eu já estava esquecendo de falar. O curso à distância, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. Acesse lá na nossa página, inscreva-se e venha fazer parte do nosso time, tá? O time que quer outro modelo econômico. Tá? Outro modelo que priorize o ser humano, o ambiente e que garanta vida digna para todas as pessoas. Forte abraço para todos vocês. Até a próxima.